É um negócio impressionante. Serzinho que desperta paixões. E ô, ser humaninho. Ah, Mariana dos meus sonhos. Pode ir, Lu. Coloca, tá gravando, coloca isso no meu negócio. Eu também te amo, Will. Tô falando olhando pra câmera, amor. Ela é minha menina e eu sou o menino dela. Ela é o meu amor e eu sou o amor todinho dela. Eu acho que a gente vive de vários amores não correspondidos. Eu não sei, e talvez a grande graça seja não ser correspondido, sabe? Esse platonismo aí é delicioso. Até porque o próprio Platão dizia que a graça é essa, né? É não cumprir essa perfeição, né? Você ama a pessoa amada, o objeto do seu amor, do seu desejo. Ele precisa, é como se a gente precisasse alimentar essa perfeição que há. Mas eu acho que foi uma coisa que eu construí. São as pedras do meu caminho ali que eu vou construindo. Eu sempre acho que a palavra mais difícil, a pergunta mais difícil de responder é como. Nunca é o que, por quê, com quem. Como é processo, como é caminho. Então é sempre mais difícil. Como a poesia nasceu em mim, eu não sei responder. Sei que ela está presente. Eu tenho tentado alimentar ela com leite e mel. Mas eu acho que foi uma coisa que foi sendo criada em mim a partir da minha infância, das minhas leituras, da minha adolescência, da música. A música cumpre um papel muito, muito forte hoje de estabelecer esse contato e talvez aproximar a juventude da poesia. Porque os adolescentes não sabem, às vezes não entendem que quando eles escutam rap, eles estão escutando poesia. Sérgio Vaz disse que uma vez ele foi recitar poesia no presídio e a galera falou alguma coisa tipo assim, pois esse negócio de poesia, eu não gosto disso não. Aí ele fala, daí eu recitei Negro Drama. Aí ele falou, disso nós gosta. Isso que é poesia, sabe? Então assim, eu acho que a poesia foi aparecendo na minha vida em Congresso Internacional do Medo, que estava na minha gramática da 6ª série. Quando eu descobri que eu era aquela flor amarela e medrosa do Drummond, eu falei, olha, tem alguma coisa aí. Se eu vou carregar as flores amarelas e medrosas para o meu túmulo, ou se elas nascerão do meu organismo ali, alimentando a terra, eu não sei. Mas eu sei que eu tô ali de alguma forma dentro daquela estrutura, dentro daquele desenho, dentro daquela natureza. Eu acho que a grande graça da poesia é que talvez ela seja a única coisa na minha vida que me faz sentir parte. Eu me sinto parte de algo. Eu vivo um exercício de alheamento com relação a quase tudo na minha vida. Eu me sinto alheia o tempo inteiro. Enquanto você me pergunta, enquanto eu leio alguma coisa, enquanto eu converso com as pessoas, eu sempre me sinto fora de alguma forma. Eu não sei especificar muito bem por quê. Mas eu sei que a poesia talvez seja a única coisa que me faz sentir dentro. E isso me deixa... mesmo que só naqueles instantes da leitura daqueles versos ali de alguma forma inteira. E aquilo ali vai me construindo. Daí eu não sei responder se foi um amor não correspondido ou se ele nasceu comigo. Mas eu sei que ele está presente e por enquanto está bastando, sabe? Se isso vai virar um livro, se isso vai virar um vídeo na internet, se isso vai virar meus encontros com os meus amigos, se isso vai virar o silêncio depois da minha amiga lendo poesia de uma poeta que eu não conheço. Eu não sei, mas sei que tá bom. Se tá gostoso, deixa, sabe? Mais ou menos por aí. Então eu acho que a coisa foi se constituindo dessa forma. Mas eu tenho certeza que, depois que eu entrei pro curso de letras na UFES, depois que eu conheci Robert Valperei, depois que eu passei a recortar revistas para colar na capa do meu caderninho, sabe? Porque eu tinha aquela sensação de, todo mundo na década de 80 tinha aquele caderno de colagens e eu nunca tive. Aí eu já nos anos 2000, na universidade, falei, eu vou recortar minhas coisinhas, colar na capa do meu caderno. E ali eu fazia escritas diárias. Mas eu estava alimentada diariamente também na convivência da universidade. Hoje em dia os poemas não são tão frequentes, a escrita dos poemas não é tão frequente. Mas a verve continua ali. E aí eu acho que a coisa foi se solidificando. Quando eu voltava para casa da universidade, sempre tinha um poema dentro da minha cabeça e eu dizia que eu ia escrever uma antologia eu dizia que eu ia escrever um livro que se chamaria
Antologia dos poemas... Não, era a Antologia dos Poemas de Voltando para Casa. Era um negócio desse, era alguma coisa tipo Voltando para Casa. Porque é essa a sensação que eu tenho quando eu escrevo. Essa é a sensação que eu tenho quando eu leio, voltando para casa. Se isso quer dizer que veio do berço, se isso quer dizer que ela me corresponde ou não me corresponde, não sei se eu preciso dessa resposta, sabe? Mais ou menos por aí. A respeito da minha trajetória poética, é mais ou menos assim. Tem a coisa de como você vai se formando no indivíduo e como você vai se formando no coletivo, né? As duas coisas estão associadas o tempo inteiro. No individual foi essa coisa de ler e perceber. Parece que... Dizem que o Ferreira Goulart acreditava que escrever poesia precisava vir do espanto, né? Então chega um momento que de fato você se espanta, você fala assim, nossa, eu pensei nisso, eu acho isso que eu pensei bonito. Eu devia escrever. É bonito isso. Então, primeiro parece uma coisa de registro, sabe? Você só quer guardar aquela beleza ali para você acreditar que ela não vai desaparecer, que ela não vai escapar dos seus dedos. Por outro, tem a coisa das relações com as outras pessoas. Chega um momento que alguém diz, que alguém lê algum poema pra você e você diz, eu também já escrevi algumas coisas. E aí começa aquela relação entre as pessoas de querer escrever. Dali um pouco você percebe que você queria colocar um blog para que as pessoas, pelo menos os mais próximos que leem, digam o que é que eles acham daquilo. Eu sempre gosto de ouvir o que as pessoas têm a dizer a respeito do que eu escrevo. Até porque normalmente é muito diferente daquilo que eu pensei quando eu escrevi. E aí foi acontecendo de eu estar na universidade, escrever e depois participar de coletivos culturais, de querer dar conta de um blog. E aí mais ou menos em 2012, eu conheci meu companheiro, o Will Fialho, e a gente se aproximou por uma pergunta muito simples. Eu perguntei a ele, quando você escreve aqueles poemas assinado Um Bárbaro, é você quem escreve? Ele me respondeu, é ele. É um bárbaro. Foi a pergunta, foi a melhor resposta possível. A resposta que ganhou, né? Que me ganhou, provavelmente. E aí essa relação entre nós fez com que a frequência que eu escrevesse, que eu quisesse publicar, aumentasse. E aí ele já estava com a intenção de publicar uma antologia poética, que seria publicada ou que seria lançada no Museu de Arte Contemporânea daqui de Feira. Isso acabou virando um coletivo literário que se crê editora, mas que talvez funcione mais como um coletivo. Enfim, eram pessoas próximas ao Will que publicaram nesse primeiro livro, né, que é o Delírios, Delícias e Danações, que foi publicado em dezembro desse ano de 2012. E aí foi o primeiro lugar onde eu publiquei, assim, de fato. E aí depois eu fiz uma oficina literária na Feira do Livro, e aí alguns poemas meus foram publicados dentro do livreto que saía depois disso. Tiveram revistas também na universidade, nas quais eu publiquei, dentre elas a Pala também. E no fim das contas ficou a Diaba 4, né? A Diaba 4 que hoje é uma trindade, né? Eu, o Will e Henrique Sampaio, que é quem tem tocado as atividades nos últimos tempos, principalmente. Então, Henrique tem tocado o Baile Surrealista, que é um evento, como Mariana já explicou, um evento que abarca o lançamento do livro e atividades multiculturais, a exposição fotográfica, a performance, etc e tal. Ainda com relação ao primeiro livro da Diaba 4, a gente lançou em dezembro, mas o livro esgotou no lançamento, né? Poesia erótica faz muito sucesso. Em março do ano seguinte, a gente relançou num evento em que a gente idealizou também toda uma performance poética. Nessa performance atuei com diversas pessoas que faziam parte ali das nossas relações e que se dispuseram a fazer essa performance, que era uma performance poética, mas que tinha a ver com os poemas eróticos que estavam no livro. Então precisava de um desprendimento, né, de se expor, não só com relação à questão da poesia, mas também com relação à questão da poesia erótica. Talvez isso trouxesse algum tipo de incômodo, mas as pessoas foram muito receptivas. E aí eu fiz uma performance junto com a Mariana Paim, junto com o Will Fialho. Foi bem impactante. O poema dele que fazia mais sucesso fazia uma referência a sexo oral, então a gente fez toda uma cena para compor isso. Foi bem legal. Depois disso a gente lançou um livro chamado Cidades, que reunia poetas que escreviam sobre sua experiência urbana,
Então, eram poetas que falavam desde Lisboa até Conceição do Jacuípe, Feira de Santana, tudo. E para esse livro especificamente, a gente montou um evento especialmente para o livro, chamado Festival Inverso, que era um evento de 3 dias envolvendo oficina literária, oficina fotográfica, exposições, saraus, apresentações musicais, enfim, toda uma sequência de múltiplas atividades artísticas para tentar abarcar essa discussão da experiência urbana do poeta, né? Das poetas, dos poetas, enfim. E aí, logo depois, vieram as ideias, o cruzamento entre poesia e misticismo, que é uma coisa mais próxima de Henrique. E aí, desde então, ele tem tocado o Baile Surrealista, que é uma festa, assim, um evento que tem feito muito sucesso na cidade, que tem me dado gratas surpresas, porque tem atraído um público jovem que está ali, ávido por essas vivências. No penúltimo evento aconteceu um sarau, assim, completamente dinâmico, assim, completamente inesperado. Simplesmente alguém resolveu recitar um poema, um ex-aluno meu, o Vitor Urbano, e aí ele recitou um poema. Nisso que ele recitou, alguém pediu, e outro pediu, e outro pediu, e outro pediu. O mesmo aconteceu no último evento que o Coletivo de Empoderamento de Mulheres aqui de Feira de Santana, do qual eu faço parte. Essa mesma mágica aconteceu no último evento que a gente realizou, que foi uma exposição fotográfica, não fotográfica, uma exposição de arte, fotografia, desenhos, enfim, de mulheres aqui de Feira e região e tal. E aí a gente também promoveu um sarau nessa ocasião, e as meninas estavam ávidas em cantar, em declamar, sabe? Então, assim, minha vivência na poesia tem sido dessa forma, individual, com relação às minhas questões, meu fazer, e também nessas vivências com essas pessoas que me trazem, assim, muita alegria, muita força, muita sensação. Aí a coisa da sensação de parte, sabe? Se sentir confortável naquele ambiente de pessoas querendo dizer aquelas coisas, querendo dizer que a gente tá caminhando, que a poesia resiste, sabe? Que fora Temer, assim, sabe? Vai dar certo, sabe? Essa coisa, assim, a sensação que eu tenho de fôlego, de mergulho de fôlego. E essas vivências nesses ambientes me trazem essa sensação. Eu me sinto tão importante falando que tem um processo criativo. Acho que eu não tenho, não. É mais ou menos assim, pode parecer romântico, eu vou dizer, mas eu acho que é mais ou menos assim a poesia que me diz quando é que ela, sabe? Eu não tô dizendo que é mais inspiração que transpiração, não. Mas eu tô dizendo que muitas vezes comigo é muito mais vindo, não é um sopro, não são as ninfas, mas é como se fossem camadas. A sensação que eu tenho é como se fossem camadas dentro de mim, e às vezes eu jogo uma pá de cal em algumas camadas, às vezes outras somem. Mas, assim, a sensação que eu tenho é que, às vezes, ela emerge, vem, eu vou lá, faço aquela anotação. Eu tenho uma pasta de poesias inacabadas. São, assim, é aquela frase que eu guardei, sabe? Mas que depois talvez eu arremate, talvez eu volte, talvez eu recorte, talvez, sabe? Tem a coisa da frequência de leituras. Tem alguns poetas que me deixam constrangida. Eu não quero escrever nada depois de ler fulano. Tem outros que me deixam impactada. Eu preciso escrever alguma coisa, já que eu li fulano. Então, eu não sei muito bem definir como é que essas coisas acontecem, não, mas normalmente vem pelo menos uma frase. Muitas vezes acontece isso, vem o último verso ou vem o primeiro, e aí depois as coisas vão se construindo antes ou depois, porque eu quero muito que aquela coisa esteja, porque pra mim muitas vezes é muito mais sonoro do que verbal, sabe? Por muito tempo foi muito mais sonoro do que mensagem. Hoje a coisa da mensagem, não que necessariamente não tenha uma vertente política antes, ou durante ou depois. Eu sempre acredito que a vertente política está lá. Mas normalmente vem isso, vem um verso, 2, e aí as coisas vão sendo construídas antes ou depois do poema. E normalmente por último vem o título. E eu tenho dificuldade de construir ele, mas muitas vezes eu sou muito boa em dar título ao poema dos outros. Então, é mais ou menos por aí. Eu não sei, eu acho pretensioso da minha parte dizer que eu tenho um processo criativo. Sabe? Tem um poema de Will Fialho chamado 4P,
que diz assim: por que poesia política é pleonástico? Sabe? Poesia política é pleonástica. As duas coisas estão, assim, emaranhadas. É impossível desatar. Então, eu acho que, assim, não existem... O limite é o seguinte... Não tem um tal do Voltaire que diz alguma coisa do tipo: eu vou lutar pela sua liberdade de expressão, ou alguma conversa dessa? Eu não vou lutar pela liberdade de expressão de quem é homofóbico, não. Eu não vou lutar pela liberdade de expressão dos gordofóbicos, dos homofóbicos, dos bolsominions. Não vou lutar pela liberdade de expressão dos racistas. Não vou lutar pela liberdade de expressão dos machistas. Sabe? Não passarão. Então, pra mim, o limite estético é esse. Não me ofenda, não me fira, não me cale e acabou. Se você cumprir esses papéis, ótimo. Então, sua voz será ouvida e respeitada. Mas se você promover qualquer tipo de silenciamento com isso, com essa conversinha conversinhas estéticas, não sei o que e tal, não vai rolar. Eu não vou... Assim, não adianta escrever poesia para poetas para mascarar seu conservadorismo, suas brincadeirinhas direitosas, entende? Eu sinceramente acho que se existe algum limite possível, é esse o limite, sabe? Eu acho que é possível brincar com essas coisas desde que isso esteja problematizado, sabe? Eu acho que é possível que essas coisas sejam jogadas ali, mas para causar estranhamento, para causar discussão, para causar... Então eu não quero... Por exemplo, existem uma série de autores que são atualmente acusados, revisitados e questionados por conta de possíveis colocações racistas. Já disseram coisas do tipo: Machado de Assis é racista e coisa e tal. Mas eu percebo no Machado de Assis a ironia para ser discutido aquilo. O Monteiro Lobato é conservador. Beleza, tragamos o Monteiro Lobato para a sala de aula com esse intuito, que a gente problematize. Então, não é que Negrinha tem que deixar de ser lido, não é que o escravo de Memórias Póstumas de Brás Cubas não tenha que ser visto e revisto, sabe? Mas é que a gente precisa falar sobre eles numa nova ótica, porque a gente não tá mais no século XIX, apesar de pessoas vestidas de verde e amarelo aos domingos de manhã acreditarem que entraram na máquina do tempo e que a gente tá no século XII, sabe? Eu entro na sala de aula, eu sou professora de literatura, você sabe, e aí quando a gente tá discutindo trovadorismo, e vem lá as cantigas de amor, de amigo e coisa e tal, eu falo: gente, isso aqui é século XII, mas vamos observar aqui essa história de que a voz masculina pode ser a voz que tem uma linguagem ousada, e a voz feminina vai ser a simbólica. Aqui o namorado, o amigo não vai estar explicitado. Para pensar se não é isso que está acontecendo com vocês hoje. Para pensar se essa mulher lá do século XII, que não era uma mulher, um cara quem escrevia, não é a bela recatada do lado de hoje. Então, eu acho que essas coisas precisam ser trazidas de volta dentro dessa possibilidade discursiva, dessa possibilidade da problematização. Mas não acho que a gente tem que promover esse outro silenciamento. Mas eu acho que precisa existir, de uma certa forma, esse compromisso com os autores de hoje, sabe? Não dá mais tempo da gente ficar fazendo os jogos que os outros podiam fazer, sabe? Então é isso. Você é um rapaz de perguntas difíceis, viu, meu filho? Eu não sei, porque eu não sei se eu estava realmente viva quando eu não escrevia. Então, talvez seja. Em uma certa medida, talvez seja. Talvez eu não necessariamente precise transpor para o papel as palavras que orbitam ao meu redor. Mas, de uma certa forma, compreendendo que eu me sinto muito viva quando escrevo, mesmo que não esteja no papel. Quando escrevo dentro, acho que para mim, pessoalmente, muito provavelmente, é uma questão muito mais de vida do que e talvez de mortes. Certas coisas precisam morrer. Certas coisas precisam morrer para nascer, enfim. Então, eu acho que provavelmente das duas coisas, de vida e de morte, porque talvez eu morra e viva quando escrevo, mesmo sem estar no papel, né, como eu disse. Cicatrizes. Às vezes, as chagas dos meus ancestrais me assaltam à noite. Desejo como pesadelo aquilo que soa lembrança na minha carne preta, vermelha.
Palavras e coisas entrego-a por instantes para que outros e outros e outros universos sejam fundados. E eu, enfim, possa esquecer tudo novamente. Mesmo que me venha à boca o gosto da perversa pergunta: até quando? Não é segredo, né? Há 2 anos atrás, a gente descobriu um tumor no joelho da minha irmã. Eu tenho irmã de 17 anos. E ela é a coisa mais importante da minha vida. Imaginar que minha irmã poderia estar doente, assim, se minha irmã tiver uma gripe, me afeta, imagina um nódulo, né? E aí era um tumor ósseo e foi promessa. A gente descobriu em outubro esse tumor. Aí eu falei assim: ô Cida, me ajuda. Veio da água, preta, brasileira, tu é minha parenta. Então tu não vai me abandonar nesse momento. Aí eu falei: Cida, eu vou fazer uma tatuagem tua se tu me disser que esse negócio de Letícia é benigno. Quando deu 8 de dezembro de Nossa Senhora Conceição da Praia, saiu o resultado da biópsia. O tumor de Letícia era benigno. 10 dias depois eu fiz a tatuagem. Tava tudo certo. Cida é amarrada de corda demais, assim, sabe, comigo.